Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo vamos estudar como o amor entre homens está na origem da pedagogia grega e como ele influenciou o amor e o sexo na antiguidade. Fique com a gente! Mas antes de começarmos, confira a sua inscrição no canal, deixe seu like e o seu comentário sobre qual outro tema histórico você deseja saber mais. Eu sou Michel e você está no História Hoje. A pederastia na Grécia Antiga era uma relação socialmente reconhecida entre um adulto e um jovem do sexo masculino, geralmente adolescente, e era bastante disseminada nos períodos arcaico e clássico. Estas relações de pederastia não tinham um caráter apenas sexual, mas sim de iniciação no conhecimento, quase como um vínculo iniciático do jovem, que reverenciava a virtuosidade masculina, e que se realizava no submeter-se aos mais velhos, assimilando suas qualidades de experiência, sabedoria ou comando. Nos mitos gregos podemos ver claramente o caminho arquetípico do homem grego. Recebendo a sua iniciação com um homem mais velho, aprendendo dele todo o necessário para ser um bom cidadão grego, e depois seguindo o caminho heterossexual, casando e gerando filhos. Uma marca determinante na sociedade grega clássica é o lugar inócuo que nela ocupava a mulher. Elas realmente eram encaradas como intelectualmente, emocionalmente e fisicamente inferiores. A intensidade afetiva que se esperava nas relações amorosas não era encontrada nos casamentos, ainda que pudesse ocasionalmente acontecer, mas era procurada nas almas jovens e bem-nascidas dos efebos. Como o papel da mulher era secundário nessa sociedade, os familiares elegiam um homem mais velho para cuidar das crianças quando entravam na adolescência. Era o Erastes, que tinha que ter a aprovação da família e também do Enômenos, o adolescente, que se submetia como uma mulher nesta relação. Essa relação, em geral, começaria por volta dos 12 anos e iria até os 18, com o jovem na condição passiva. Ele se tornava um adulto aos 25 e, a partir de então, poderia se tornar Erastes de um jovem. Detalhe interessante nessa sociedade é que uma relação homossexual entre homens de uma mesma idade não era aceita, sendo que o homem que assumia uma posição passiva diante de outro não era tido como verdadeiro homem, pois a posição passiva só cabia às mulheres, aos jovens ou aos escravos. Essa relação de pederastia entre o tutor e o jovem aluno não prejudicava nem o futuro casamento deste com uma mulher, nem sua posição de homem na sociedade, já que o fato de ser casado não o impedia de estabelecer também, posteriormente, uma relação com um adolescente. O conceito de amor que a antiguidade tinha era muito diferente do nosso. Para eles, o amor estava ligado ao belo, ao cultivo da inteligência e da cultura nas pessoas em formação. Sendo assim, o amor não tinha sexo definido e, portanto, não poderiam ser condenadas as diversas formas de amar. Mas isso não fazia com que não tivessem se estabelecido certas diretrizes para a sua realização, na medida em que certos requisitos deveriam ser cumpridos pelos tutores, como dito acima, como ter ascendência moral, econômica, intelectual ou cultural sobre o jovem aprendiz, pois ele é que completaria a sua educação e o iniciaria nas artes do amor, no estudo da moral e da filosofia. Então temos que, para se adentrar adequadamente no espírito grego e entender o que ele entendia por amor, temos de conhecer as suas abstrações a respeito do assunto. Na Grécia, o primeiro conceito que conhecemos a respeito do amor está no diálogo platônico O Banquete. Nesse diálogo, Platão apresenta um círculo de ilustres personagens históricos, tais como Sócrates, Alcebíades, Fedro, Aristófanes, Agatão, enumerando as divinas qualidades de Eros. A partir da mitologia de Eros, os interlocutores tentam atingir uma concepção abstrata de amor. Primeiro,
O diálogo mostra Eros como o deus mais antigo. Depois, o diálogo reflete sobre as relações de pederastia entre o Erases com o Erômeno, como a forma ideal de amar. No entanto, um elemento indispensável nesse amor era o controle das pulsões exageradas, ou encrateia, que significava então uma ligeira repreensão ao amor estritamente carnal. Todavia, esse controle não era preconizado apenas na vida sexual do indivíduo, mas na vida como um todo. No banquete, o amor é tratado apenas do ponto de vista das relações de pederastia. Num dado momento do diálogo, Aristófanes se pôs a falar sobre o mito do andrógeno. No início, a raça dos homens não era como hoje, era diferente. Não havia dois sexos, mas três: homem, mulher e a união dos dois. Esse ser, que era a união dos outros dois, era o andrógeno. Além disso, essa criatura primordial era redonda. Suas costas e seus lados formavam um círculo e ela possuía 4 mãos, 4 pés e uma cabeça com 2 faces exatamente iguais, cada uma olhando numa direção, pousada num pescoço redondo. A criatura podia andar ereta, como os seres humanos fazem, para frente e para trás. Mas podia também rolar e rolar sobre seus 4 braços e 4 pernas, cobrindo grandes distâncias, veloz como um raio de luz. Eram redondos porque redondos eram seus pais. O homem era filho do sol, a mulher da terra e o par, filho da lua. Sua força era extraordinária e seu poder imenso. E isso tornou-os ambiciosos, e quiseram desafiar os deuses. Foram eles que ousaram escalar o Olimpo, a montanha onde vivem os imortais. O que deviam fazer os deuses reunidos no Conselho Celeste? Aniquilar as criaturas? Mas como ficar sem os sacrifícios, as homenagens, a adoração? Por outro lado, tal insolência era perfeitamente intolerável. O grande Zeus disse: "Deixem que vivam. Tenho um plano para deixá-los mais humildes e diminuir seu orgulho. Vou cortá-los ao meio e fazê-los andar sobre 2 pernas. Isso com certeza irá diminuir sua força, além de ter a vantagem de aumentar seu número, o que é bom para nós." E mal tinha falado, começou a partir as criaturas em 2, como uma maçã. E à medida que os cortava, Apolo ia virando suas cabeças para que pudessem contemplar eternamente sua parte amputada. Uma lição de humildade. Apolo também curou suas feridas, deu forma ao seu tronco e moldou sua barriga, juntando a pele que sobrava no centro, para que eles lembrassem do que haviam sido um dia. E foi aí que as criaturas começaram a morrer. Morriam de fome e de desespero. Abraçavam-se e deixavam-se ficar assim. E quando uma das partes morria, a outra ficava à deriva, procurando. Zeus ficou com pena das criaturas e teve outra ideia. Virou as partes reprodutoras dos seres para sua nova frente. Antes eles copulavam com a terra. De agora em diante se reproduziriam o homem com a mulher, num abraço. Assim a raça não morreria e eles descansariam. Poderiam até mesmo continuar tocando o negócio da vida. Com o tempo, eles esqueceriam o ocorrido e apenas perceberiam seu desejo. Um desejo jamais inteiramente saciado no ato de amar, porque mesmo derretendo-se no outro pelo espaço de um instante, a alma saberia, ainda que não conseguisse explicar, que seu anseio jamais seria completamente satisfeito, e a saudade da união perfeita renasceria, nem bem os últimos gemidos do amor se extinguissem. E esta é a nossa história, de como um dia fomos um todo, inteiros e plenos, tão poderosos que rivalizávamos com os deuses. É a história também de como um dia, partidos ao meio, viramos 2 e aprendemos a sentir saudades. E é a razão dessa busca sem fim do abraço que nos fará sentir de novo e uma vez mais, ainda que só por alguns momentos, a emoção da plenitude que um dia há muito tempo perdemos. Podemos ver, através do mito do andrógeno, que o fato de ter o homem uma natureza cindida é que torna possível as diversas formas do amor. Mas há uma hierarquia, na qual o tipo mais elevado de amor é entre homens, com a predominância da razão. O amor heterossexual seria considerado de segunda classe, e a relação entre mulheres de um tipo ainda mais inferior. Outras abstrações também ocorreram aos interlocutores. Agatão entendia o amor como a divindade mais jovem de todas, sendo ele pura beleza e bondade.
E uma vez que ele se encerra na juventude, esse amor representaria o belo e o bem. Encerrando o diálogo, Sócrates, falando pela boca de Diotima, aquela que lhe ensinou tudo sobre o amor, diz que o amor é um demônio, intermediário entre os homens e os deuses. Filho da pobreza, pois desejoso do que falta, e da riqueza, pois bravo, resoluto, contente e cheio de recursos, tenta possuir o bem e a felicidade por diversos caminhos, que vão da geração carnal à atividade mais elevada do espírito. Ora a dialética ascendente nos eleva do amor dos belos corpos ao das belas almas e depois, finalmente, o da ciência. Desejoso da imortalidade e aspiração do bem em si, o amor terrestre conduz ao amor celeste. Aqui então temos a alta abstração platônica, o amor platônico na sua concepção original e do mundo grego a respeito do amor. O amor platônico, filosófico, era o amor pela sabedoria, era um meio de se atingir a imortalidade, o meio pelo qual nossas essências retornavam ao bem e ao belo. Nesta concepção dualística, nossas almas, saindo do seio divino, anseiam por retornar a ele. O homem era ser imortal, dotado de uma alma imortal. A poetisa Safo nasceu na cidade de Mitilene, na ilha de Lesbos. Lá ela teria criado um círculo de discípulas em torno da religião de mistérios de Afrodite. Nela também exercia atividades pedagógicas relacionadas à poesia, à música, à dança e até a exercícios físicos. Esta escola poderia até mesmo ser como a Academia de Platão, só que voltada para as mulheres. O nome da ilha onde nasceu, Lesbos, passou a se associar ao amor entre as mulheres, e até hoje identifica o amor homossexual feminino. Safo obteve o reconhecimento de sua obra por grandes personagens, tal como Platão, que a considerava a 10ª musa, ou Ovídio, que dizia não haver nada mais sensual que seus poemas. Teve sua imagem cunhada em moedas e pintada em vasos, e uma estátua sua foi erigida. O que chegou a nós de sua obra foram praticamente 200 fragmentos. Suas poesias falam quase que exclusivamente das moças belas pelas quais ela era apaixonada. Nelas aparecem seus desejos, seus medos, seus mistérios, sua sexualidade. Os homens não tiveram muito lugar na sua poesia, ocupando apenas uma posição secundária. A tradição atribuiu a sua morte por suicídio a um amor não correspondido de um homem, Fauno, e ela então teria se jogado de um precipício. Ao contrário do que comumente pensamos, a devassidão romana, com suas orgias báquicas e sua licenciosidade onipresente, tem muito de mito e pouco de realidade. Mesmo antes da chegada do cristianismo, em pleno paganismo, a volúpia e qualquer excesso de ordem sexual eram impedidas por uma série de restrições de ordem moral e religiosa. Um homem, para ser considerado realmente sem pudor na sociedade romana, deveria cumprir esses 3 requisitos: fazer sexo durante o dia, com as luzes acesas e com a mulher totalmente desnuda, pois nenhuma mulher honrada e nem as prostitutas, mas somente as realmente perdidas, faziam amor sem sutiã. Iguais interdições também existiam no amor homossexual. A passividade era desprezada, a felação, ou seja, o sexo oral para um homem livre, era a maior das vergonhas. Nada de ser levado pelas paixões. Um homem romano deveria ser impermeável ao descontrole emocional. A pederastia no mundo romano era muito diferente daquela dos gregos. Não havia a exaltação dela, como na Grécia, e o sexo com adolescentes livres, com ou sem consentimento deles, era considerado estupro, se ele ou ela fossem livres. Não era considerado estupro se o sexo fosse com escravos, atrizes e dançarinos, com ou sem consentimento. Os patrícios ricos tinham jovens escravos, e geralmente belos, despertavam a volúpia do dono e de seus convivas. A prostituição masculina em Roma era muito grande, e alguns chegavam a ser um artigo de luxo demasiado caro, chegando ao preço até mesmo de terras cultiváveis. Em Roma, o sexo casual era bem comum, bastando a ocasião e circunstâncias adequadas para a satisfação do desejo. Claro que muito do que poderia acontecer dependeria do status do amante. Uma ética opressora secundava os atos sexuais dos romanos. O romano deveria ser sempre ativo e nunca passivo. A felação, tal como a passividade, com um homem ou com uma mulher, quer fosse emocional ou física, eram atitudes condenáveis.
O romano nunca deveria ser escravo de nada, nem da paixão, nem dos sentidos, nem do amor. A sociedade romana não criou nenhum impedimento ou proibição à homossexualidade, nem a tornou ilegal. O costume era muito disseminado, sendo exercido ativamente, não passivamente. Assim, toda a antiguidade conheceu a pederastia num grau maior ou menor, e ao que parece, com relação aos romanos, eles já a conheciam mesmo antes do contato com os gregos, mesmo que chamassem tal relação de amor à grega. Também que seja possível que certa influência vinda de cima, ou seja, dos imperadores já no período imperial, a mais alta hierarquia do império, tenha se feito sentir entre as classes descendentes, já que, como disse Gibbon, dos 15 primeiros imperadores romanos, apenas Cláudio não teve nenhum tipo de aventura homossexual. Este mundo antigo, tolerante com a diversidade das manifestações sexuais, iria se desmoronar com as grandes invasões bárbaras e junto com uma contundente mudança civilizacional das mentalidades, na moral da nova religião cristã, nos costumes, nas crenças, no abandono do paganismo e na perseguição sofrida pelo cristianismo. E um novo mundo iria surgir, menos tolerante, menos inclusivo e mais sombrio para o espírito e para a homossexualidade. Bom, pessoal, nesse vídeo ficamos por aqui. Então, um grande abraço a todos e até a próxima.